Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Valquíria Vidal e estou aqui para dar continuidade ao nosso assunto, na verdade concluí-lo, não é? Porque na aula passada nós vimos o gráfico da transformação hidrotérmica. Hoje nós vamos ver o gráfico da transformação exotérmica, porém o que vai acontecer? Eu vou ter um gráfico de resfriamento, onde eu vou diminuir a minha temperatura, porque eu vou liberar o que? Calor no meu sistema. No gráfico anterior, nós vimos o que? Que nós aumentávamos a temperatura, saímos da água, do estado sólido para o líquido e depois o gasoso. Aqui nós vamos fazer o inverso. Ao diminuirmos a temperatura, vamos sair de quê? Da minha temperatura de 100 graus Celsius até 0 grau. Então, o gráfico do resfriamento, basicamente, será o oposto do gráfico da minha temperatura, que eu vou ter de 0 a 100, que no caso, no gráfico da temperatura endotérmica, né? Eu vou ter o que? A quantidade de calor absorvida no ambiente. Então, eu estou aumentando, eu vou sair de 0 a 100. No resfriamento, eu vou sair de 100, que é chamada temperatura ou ponto de condensação, porque ele já vai estar no estágio de vapor, e quando eu resfrio, eu vou fazer com que esse meu vapor ele já comece a se transformar em gotículas de água, já no processo de quê? Da minha condensação, liquefação, né? Então ele vai começar a sair do estágio de vapor para a água. Eu vou cada vez mais resfriando a ponto dela se tornar água propriamente dita. Olha aqui, ó, eu estou tendo um estágio de diminuição, depois eu tenho uma constância, diminuo a minha temperatura, temos o estágio da água, né, no seu processo, na sua fase líquida, depois eu vou ter o que? Eu resfrio mais o meu líquido, já no processo de endurecimento, ou seja, eu vou compactando a água, né, o meu sistema, as gotículas, as moléculas ali, elas vão começar a se compactar e aí formando o gelo, né? Então esse gráfico aqui é uma quantidade de calor que liberada. Eu vou sair da minha temperatura ao ponto de condensação para a minha temperatura ao ponto de solidificação, certo? Então o gráfico do resfriamento ela vai ser oposto, né? Porque lá a gente viu que eu vou ter um gráfico que eu vou sair do estado sólido, líquido e gasoso. Eu vou ter o quê? Uma transformação endotérmica, aqui uma transformação exotérmica. Lá eu absorvo o calor do ambiente, aqui eu vou liberar a quantidade de calor, ou seja, eu vou resfriar, né? Eu vou diminuir. Aqui, basicamente, para a gente terminar o raciocínio, as minhas transformações exotérmicas que eu acabei de falar, né? Que são esses processos em que eu vou liberar calor no meu sistema, tá bom? Ou seja, eu vou diminuir a quantidade de calor, resfriar, para que eu possa inverter, né, esse processo, essa minha reação, tá? Lá em Fisicoquímica, eu coloquei algumas variáveis aqui que a gente vai trabalhar muito. Eu coloquei a densidade, ou também chamada de massa específica, que é dada por D, N sobre V, né, que é a minha densidade. Ela é dada, né, a densidade da minha substância, ela é dada em gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a massa, né, que vai ser a massa que eu vou calcular dessa substância que vai ser dissolvida no meu volume, né? E vamos ter o meu volume propriamente dito, o volume da substância em si, tá? Vamos também trabalhar com calor específico. Eu coloquei essas definições porque vocês podem dar uma pausa e copiar essas definições, são definições básicas que a gente vai trabalhar muito futuramente. Nós, não só nós da química, como o pessoal de física também, né, que trabalha muito com calor específico. Então, para quem estuda física também, trabalha muito com essa quantidade de calor específico. E eu coloquei a definição aqui bem geral, para que vocês possam se familiarizar com a teoria, porque lá na frente a gente vai trabalhar muito com isso. Calor específico, densidade, a massa, o volume da substância.
quando trabalharmos com solubilidade também. Então, eu coloquei aqui a definição bem geral, né, que do calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau Celsius, tá? A temperatura de 1 grama de substância, né? E a gente vai entender isso lá na frente. Estou colocando só o conceito aqui, a teoria, só para que fique mais assim, um processo introdutório para que vocês possam ter uma base para lá na frente a gente poder se aprofundar um pouco mais, tá? Na solubilidade, que a gente trabalha muito em fisicoquímica também, química geral também a gente trabalha. Química geral é introdução, já uma base, né, que a gente tem para a gente trabalhar em fisicoquímica. Então, se a gente entende bem os assuntos de química geral, a gente vai poder desenvolver um bom trabalho, um bom estudo em fisicoquímica, tá? Em solubilidade, eu coloquei aqui para vocês essa teoria, né, que é a quantidade em gramas de uma substância que ela é dissolvida numa dada quantidade de líquido, tá? Geralmente em ml, tá? Eu posso ter em litro? Posso converter? Posso, tá? Geralmente ela é dada em ml, mas pode apresentar em líquido também. E a uma dada temperatura. Eu coloquei um exemplo aqui bem geral de se dissolvermos 365 gramas do meu sal de cozinha em 1 litro de água a uma temperatura de 20 graus Celsius, tá? Então isso aqui, gente, é só uma base teórica para que vocês possam entender que nós iremos trabalhar com essas grandezas, né? A densidade, a massa, a gente vai trabalhar muito futuramente, não só em química geral, mas em fisicoquímica a gente também vai trabalhar muito com essas grandezas, com calor específico, com solubilidade também, tá? Então, hoje a gente encerra essa parte assim, bem geral, essa revisão bem light, para que vocês recapitulem, porque nas próximas aulas nós iremos cada vez mais aprofundarmos no assunto, né? Terminando essa parte de substâncias, agora a gente vai terminar já a parte de transformações químicas, né? E em breve nós vamos trabalhar com essa parte de ligações químicas, né? As funções das ligações, as ligações iônicas, covalentes. Então é importante que a gente entenda essa diferença entre substância, mistura, nessas propriedades básicas, porque ainda tem muito aluno que erra em questões bem simples do Enem e em vestibulares, tá bom? Então, gente, hoje foi uma parte bem assim, bem light, essa parte introdutória que eu coloquei para vocês, né? Inseri aqui esse gráfico, terminando essa parte, exemplificando o gráfico da transformação isotérmica, né? Na aula passada nós vimos da endotérmica, que nós pegávamos, né? Saímos da temperatura de grau Celsius até o ponto de ebulição, né? Que era 100 graus Celsius, eu estava aumentando a minha temperatura. No processo inverso, que eu estou liberando quantidade, que é o meu gráfico de resfriamento, eu estou diminuindo a minha temperatura até ela voltar ao ponto de solidificação, né? Ou seja, a minha água no estado sólido. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!